Você escuta o grito antes de ver qualquer coisa. É agudo, desesperado. O tipo de som que rasga o ar da floresta e faz os pássaros fugirem das copas das árvores. Você está escondido atrás de uma samambaia gigante, o coração batendo tão forte que parece que vai explodir no peito. Suas mãos tremem. Você não queria estar aqui, mas agora não pode desviar os olhos. Na clareira à frente, um grupo de homens cerca uma jovem indígena. Ela não deve ter mais que 15 anos. Os cabelos longos e negros estão grudados no rosto pelo suor e pelas lágrimas. Ela grita algo em tupi, palavras que você não entende, mas o tom é inconfundível. É súplica, é terror puro. Um dos homens ri. Ele veste um gibão de couro gasto, botas enlameadas e carrega um arcabuz no ombro. Seu rosto está queimado pelo sol, marcado por cicatrizes. Ele se aproxima dela devagar, como um predador que sabe que a presa não tem para onde correr. Quieta, indiazinha, ele diz em português, a voz arrastada, quase entediada. Vai ser pior se você resistir. Ela tenta correr. Não chega longe. Outro homem a agarra pelos cabelos e a joga no chão. O impacto levanta poeira. Ela soluça, tenta se arrastar, mas é inútil. Eles a cercam. E então você vê o homem que comanda todos eles. Ele está encostado em uma árvore, observando. Não participa diretamente, mas também não impede. Seus olhos são frios, calculistas. Ele usa roupas mais refinadas que os outros. Um gibão reforçado, botas de melhor qualidade, um chapéu de abas largas que protege o rosto do sol impiedoso do sertão. Em sua cintura, uma espada e uma pistola. No peito, uma cruz de prata pendurada em um cordão de couro. Seu nome é Antônio Raposo Tavares, e ele é um dos homens mais poderosos, temidos e brutais do Brasil colonial. Você não sabe ainda, mas está testemunhando apenas uma cena entre milhares. Uma rotina, um padrão que se repetiu incontáveis vezes ao longo de décadas, desde as margens do rio Tietê até os confins da Amazônia, atravessando territórios que hoje formam o Paraguai, a Bolívia, o Uruguai. Territórios que foram pintados de sangue indígena, onde aldeias inteiras desapareceram do mapa, onde mulheres e crianças foram arrancadas de suas famílias e transformadas em mercadoria. Mas para entender como isso foi possível, você precisa voltar no tempo. É 1598. A América Portuguesa é uma colônia faminta, violenta e desesperada por mão de obra. A coroa espanhola, que agora governa também Portugal devido à União Ibérica, está ocupada demais com guerras na Europa para prestar muita atenção ao que acontece nas selvas do Novo Mundo. E é nesse vácuo de poder que homens como Raposo Tavares encontram seu propósito. Ele nasceu em Miguel de Acha, uma pequena vila em Portugal, em 1598. Ainda criança, atravessou o Atlântico com a família e chegou à capitania de São Vicente, o que hoje chamamos de São Paulo. Naquela época, São Paulo não era uma metrópole. Era uma vila de barro e madeira, cercada por florestas imensas e povoada por mamelucos, filhos de portugueses com indígenas. Homens e mulheres que não pertenciam totalmente a nenhum dos dois mundos, mas que conheciam os dois muito bem. Raposo Tavares cresceu entre eles. Aprendeu a sobreviver no sertão, aprendeu a tracear, a caçar, a lutar. E aprendeu, acima de tudo, que a riqueza na colônia não vinha do ouro ou da prata, pelo menos não ainda. A riqueza vinha dos corpos indígenas. Porque enquanto a coroa espanhola proibia oficialmente a escravidão dos índios nas terras controladas pelos jesuítas, os paulistas, os habitantes de São Paulo, tinham outras ideias. Eles organizavam expedições chamadas bandeiras, grupos armados que adentravam o interior, atacavam aldeias indígenas e missões jesuítas, capturavam centenas, às vezes milhares de nativos e os traziam de volta acorrentados para serem vendidos como escravos. E Raposo Tavares se tornou um dos maiores bandeirantes de todos os tempos. Você está agora em 1628, 30 anos depois daquela primeira cena. A floresta ao seu redor mudou. Você não está mais no litoral, mas a centenas de quilômetros para o interior, nas chamadas reduções jesuíticas do Guairá, no atual Paraná.
As reduções são aldeias organizadas pelos padres jesuítas, onde indígenas guaranis vivem sob proteção da igreja. Os jesuítas ensinam-lhes o cristianismo, constroem igrejas, escolas, oficinas. As reduções são prósperas, organizadas, e aos olhos dos bandeirantes são uma mina de ouro humana. Você caminha pelas ruas estreitas de uma dessas aldeias. É de manhã cedo. O sol ainda está baixo, tingindo o céu de laranja. Crianças guaranis correm entre as casas de pau a pique, rindo. Mulheres tecem cestos à sombra das árvores. Homens trabalham nos campos. Um sino toca ao longe chamando os fiéis para a missa. Tudo parece pacífico. Até que você escuta o barulho. É um rugido distante, como um trovão que se aproxima. Mas não é trovão. São vozes, centenas delas. E então você vê. Do outro lado do campo, uma nuvem de poeira se levanta. Figuras emergem da floresta. Homens a pé e a cavalo, armados com arcabuz, espadas, machados, lanças. Eles avançam em formação como um exército. À frente deles, montado em um cavalo negro, vai Raposo Tavares. Ele levanta a mão, o avanço para. E então ele grita: "Queimem tudo!" O caos explode. Os bandeirantes invadem a aldeia. Disparos de arcabuz ecoam, casas são incendiadas, mulheres gritam agarrando seus filhos e tentando correr. Homens tentam resistir com arcos e flechas, mas são massacrados. Você vê um jovem guarani ser derrubado por um tiro no peito. Ele cai de joelhos, os olhos arregalados, a boca aberta em um grito silencioso, antes de desabar na terra. Os jesuítas saem correndo da igreja, as batinas esvoaçando. Um deles, um padre de cabelos grisalhos, levanta as mãos e grita em espanhol: "Parem! Estas pessoas estão sob a proteção da coroa. Estão sob a proteção de Deus." Raposo Tavares desmonta do cavalo. Ele caminha até o padre, devagar, os passos firmes. Seus olhos estão vazios, sem raiva, sem piedade, apenas vazios. "Padre", ele diz, a voz baixa, "saia do caminho." O jesuíta não se move. Raposo Tavares suspira como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Então, com um movimento rápido, ele puxa a pistola da cintura e dispara. O estampido é deslumbrante. O padre cai para trás, uma mancha vermelha se espalhando pelo peito. Ele ainda está vivo, ofegante, os olhos fixos no céu. Raposo Tavares recarrega a pistola sem pressa e dá ordens aos homens: "Separem as mulheres e as crianças, amarrem os homens, matem quem resistir." E eles obedecem. O que acontece nas horas seguintes é um pesadelo. Você vê mulheres sendo arrancadas dos braços de seus maridos, crianças chorando, presas em cordas, homens sendo espancados até a inconsciência. E então você vê as jovens. Elas são separadas do grupo principal, levadas para uma área isolada, perto da margem do rio. Raposo Tavares não está lá, mas seus homens estão. E o que eles fazem, não há palavras para descrever. Porque não é apenas escravidão. É destruição sistemática da dignidade humana. As jovens indígenas, muitas delas virgens, algumas com apenas 12, 13 anos, são forçadas a servir os bandeirantes de todas as formas imagináveis. Elas são repetidamente estupradas, espancadas se resistem, humilhadas, expostas, tratadas como objetos, como carne. E não é só isso. Algumas são forçadas a carregar equipamentos pesados durante as longas marchas de volta a São Paulo, marchas que podem durar meses. Se elas ficam doentes, são abandonadas na floresta. Se tentam escapar, são caçadas e mortas como exemplos. Você vê uma delas agora. Ela deve ter 15 anos. Está sentada no chão, os pulsos sangrando por causa das cordas. O olhar está vazio. Ela não chora, não reage. Já ultrapassou o limite do sofrimento humano. Está em um lugar onde a mente vai quando a dor se torna insuportável. Um lugar de desconexão total. Ao lado dela, uma mulher mais velha murmura uma prolheira em guarani. É uma canção de morte, uma despedida. Porque para muitas delas, a morte realmente seria melhor. Mas Raposo Tavares não está preocupado com orações. Ele está contando cabeças. Você o vê agora, parado no centro da aldeia destruída, com um caderno de couro na mão. Ele anota números. Quantos capturados? Quantos mortos? Quanto será o lucro?
Para ele, isso não é monstruosidade, é negócio. Cada indígena capturado vale entre 20 e 50 mil réis no mercado de São Paulo. Uma única expedição como essa pode render milhares de indígenas. Isso se traduz em riqueza, terras, poder político. Raposo Tavares não é apenas um bandeirante, ele é também um vereador, um proprietário de terras, um homem respeitado pela elite paulista. E ele sabe que, apesar das proibições oficiais da coroa, ninguém vai detê-lo. Porque a verdade é que a colônia precisa dele. O açúcar não se planta sozinho, as fazendas não se cultivam sozinhas. E os africanos escravizados, embora sejam a solução preferida ao longo do tempo, ainda são caros e difíceis de importar em grandes quantidades. Então os paulistas recorrem aos indígenas, e homens como Raposo Tavares tornam isso possível. Ele não vê contradição entre a cruz que carrega no peito e os horrores que comanda. Para ele, os indígenas são infiéis, selvagens, menos que humanos. A igreja pode pregar piedade, mas a realidade da colônia é brutal e ele é um homem prático. Mais tarde, quando as capturas estiverem completas, ele ordenará a marcha de volta a São Paulo. Serão semanas de caminhada através de florestas densas, rios traiçoeiros, montanhas íngremes. Muitos cativos morrerão no caminho. Seus corpos serão deixados para apodrecer sob o sol. Mas os que sobreviverem, esses serão vendidos, e o ciclo recomeçará. Você está agora em 1636, 8 anos depois do ataque à redução. Raposo Tavares lidera outra expedição, ainda maior. Desta vez, o alvo são as reduções de Tapi, mais ao sul. Milhares de guaranis vivem lá, e Raposo quer todos eles. A expedição dura meses, aldeia após aldeia é atacada, igrejas são queimadas, jesuítas são expulsos ou mortos, e sempre, sempre, as mulheres e crianças são capturadas. Você vê uma cena que se repetirá inúmeras vezes. Uma mãe guarani, ainda jovem, sendo separada de seu bebê. Ela grita, estende os braços, implora, mas o bebê é arrancado dela e dado a outra mulher cativa, considerada mais útil como ama de leite. A mãe é acorrentada e levada embora. Ela nunca mais verá seu filho. Esse é o padrão. Raposo Tavares não destrói apenas corpos, ele destrói famílias, culturas, identidades inteiras. Ele não quer apenas escravos, ele quer apagar qualquer traço de resistência, qualquer lembrança de liberdade. E funciona. Quando a expedição finalmente retorna a São Paulo, em 1637, Raposo Tavares traz consigo 12 mil indígenas capturados. 12 mil. São homens, mulheres, crianças, guaranis na maioria. Eles entram na vila acorrentados, em fila, os olhos baixos. A população de São Paulo, cerca de 2 mil pessoas na época, sai para assistir. Alguns aplaudem, outros negociam na hora, oferecendo preços pelos cativos mais fortes, pelas mulheres mais jovens. Raposo Tavares é saudado como um herói. Mas a história de Raposo Tavares não termina aí. Em 1648, já com 50 anos, ele lidera a que talvez seja a maior expedição bandeirante de todos os tempos. Uma jornada de 3 anos que atravessa o interior da América do Sul, desde São Paulo até o rio Amazonas e depois até Belém, no Pará. Você está com ele agora, no coração dessa expedição. São centenas de homens, bandeirantes, indígenas aliados, escravos carregando suprimentos. Vocês atravessam rios largos como mares, florestas tão densas que a luz do sol mal penetra, montanhas que parecem tocar o céu. E em cada aldeia que encontram, o padrão se repete. Ataque, captura, destruição. Você vê uma aldeia de índios cochiponés no atual Mato Grosso. Eles nunca viram europeus antes. Ficam paralisados quando os bandeirantes surgem da floresta. Raposo Tavares não perde tempo. Ele ordena o ataque. Em minutos, a aldeia está em chamas. Mais adiante, você atravessa o território dos Tapajós, na Amazônia. Eles tentam resistir. Têm flechas envenenadas, guerreiros habilidosos, mas os arcabuzes são mais rápidos, mais mortais. Dezenas de Tapajós caem. Os sobreviventes fogem para a floresta. Raposo Tavares não os persegue. Ele já tem cativos suficientes. E então, finalmente, em 1651, a expedição chega a Belém. Você está na proa da canoa, olhando para o rio Amazonas, tão largo que você não consegue ver a outra margem. O sol poente reflete na água
tingindo-a de dourado. É lindo, mas você não consegue apreciar a beleza, porque ao seu redor estão os sobreviventes. De centenas de homens que partiram, apenas algumas dezenas retornam. Muitos morreram de doenças, outros foram mortos em emboscadas, outros simplesmente desapareceram na floresta. E os cativos indígenas, bem, a maioria não chegou tão longe. Mas Raposo Tavares chegou. Ele desembarca em Belém como um fantasma. Está esquelético, queimado pelo sol, os cabelos agora totalmente brancos, mal consegue andar, tem febre constante, mas seus olhos ainda brilham com aquela determinação fria. Ele viveu para completar a jornada. Raposo Tavares morre em 1659, em São Paulo, com 61 anos. Ele é enterrado na igreja de São Bento, com honras. Sua lápide o descreve como um desbravador e grande sertanista. Não menciona os milhares de indígenas que Raposo Tavares escravizou. Não menciona as aldeias que ele destruiu. Não menciona as mulheres e crianças que ele forçou a sofrer horrores inimagináveis. Porque para a elite colonial, Raposo Tavares não era um monstro. Ele era um herói, um homem que expandiu as fronteiras da colônia, que trouxe riqueza, que garantiu a sobrevivência de São Paulo em uma época brutal. E essa é a parte mais perturbadora de tudo. Raposo Tavares não era uma exceção. Ele não era um louco solitário. Ele era o produto de um sistema que via os indígenas como menos que humanos, que valorizava o lucro acima da dignidade, que recompensava a violência com poder e status. E ele não estava sozinho. Havia dezenas, talvez centenas de outros bandeirantes fazendo exatamente a mesma coisa. Você está de volta àquela clareira, a primeira que você viu. Mas agora o tempo avançou, são semanas depois do ataque inicial. E você finalmente entende o que acontece com as mulheres capturadas depois que a batalha termina. Elas não são apenas acorrentadas e levadas embora. Há um processo, uma sistemática, uma hierarquia de sofrimento tão meticulosamente organizada que faz seu estômago revirar. Você vê agora o acampamento dos bandeirantes à noite. Fogueiras iluminam rostos sujos, barbas desgrenhadas, olhos vazios de empatia. Os homens comem carne assada, bebem cachaça, riem. Alguns limpam suas armas, outros afiam nafas. E no fundo, amarradas a árvores ou presas em cercados improvisados de bambu, estão elas, as mulheres indígenas. Você conta rapidamente. Deve haver umas 50, talvez mais. Algumas são adultas, mães que ainda choram pelos filhos que foram arrancados dos braços. Outras são adolescentes, meninas que até semanas atrás corriam livres pelas aldeias, que riam, que sonhavam. Agora seus olhos estão apagados. E então você vê algo que faz seu sangue gelar. Um dos bandeirantes, um homem gordo, de barba ruiva, com uma cicatriz atravessando o rosto, se levanta e caminha em direção ao cercado. Ele aponta para uma das meninas. Ela não deve ter mais do que 14 anos. Cabelos negros caem sobre o rosto. Ela está encolhida em posição fetal, tremendo. Essa, diz ele, a voz pastosa de bebida. Quero essa hoje. Outro bandeirante ri. De novo, Gonçalo. Você já teve 3 esta semana. E daí? Gonçalo cospe no chão. Paguei minha parte na expedição. Tenho direito. Direito. Essa palavra ecoa em sua mente como um sino funeral. Porque para eles é exatamente isso, um direito. Uma recompensa pelos riscos que correram, pelas semanas que passaram marchando pela floresta, pelos ataques que lideraram. As mulheres indígenas são parte do espólio de guerra. Gonçalo destrava o cercado e entra. A menina tenta se encolher ainda mais, mas não há para onde ir. Ele a arrasta pelo braço e a arrasta para fora. Ela não grita, não luta. Já aprendeu que resistir só torna tudo pior. Você desvia o olhar, mas não consegue desligar os ouvidos. E o que você ouve nas próximas horas, os sons vindos das tendas, da floresta, dos cantos escuros do acampamento, é algo que vai te assombrar pelo resto da vida. Porque não é um incidente isolado. É todas as noites. Raposo Tavares está em sua própria tenda, iluminada por velas. Ele não participa diretamente desses abusos, pelo menos não mais, não nesta idade. Mas ele sabe o que acontece. Ele ouve e não faz nada para impedir. Porque na mente dele, essas mulheres não são vítimas, são posses. Você entra na tenda, embora ele não possa vê-lo, e observa. Ele está sentado em uma cadeira dobrável de madeira, estudando um mapa feito à mão.
Com o dedo, ele traça rotas, rios, montanhas, aldeias conhecidas. Ele está planejando a próxima fase da expedição. Ao lado dele, amarrada por uma corrente fina presa a um poste, está uma jovem indígena. Ela não é uma cativa comum. Ela é o que os bandeirantes chamam de índia de serviço particular, um eufemismo repugnante para o que ela realmente é, uma escrava sexual pessoal. Ela deve ter 18, talvez 20 anos. É diferente das outras. Usa uma saia de algodão surrado, não as roupas tradicionais de sua tribo, mas algo que os bandeirantes a forçaram a vestir. Seu rosto é bonito, mas vazio. Ela segura uma caneca de estanho, esperando ordens. Raposo Tavares nem olha para ela, apenas estende a mão. Água. Ela enche a caneca de um cantil e a entrega. Ele bebe sem olhar para ela, sem um obrigado, sem reconhecer que ela é humana. E essa é talvez a parte mais perturbadora de tudo: a indiferença, a frieza total. Para Raposo Tavares, essa mulher não é diferente de uma ferramenta, uma caneca, uma cadeira, um objeto. Você quer gritar, quer sacudi-lo, quer fazer com que ele veja o que está fazendo. Mas você não pode, você só pode observar. Raposo Tavares volta sua atenção ao mapa. Ele marca um X sobre o que parece ser um rio. Amanhã cruzamos aqui, ele murmura para si mesmo. Se os tapes não atacarem, devemos chegar à próxima redução em 2 semanas. A jovem ao lado dele não reage. Ela já sabe que seu destino não mudará, não importa para onde ele vá. Mas nem todas as mulheres aceitam passivamente. Você está agora em outra parte do acampamento. É noite profunda. A maioria dos bandeirantes está dormindo. Apenas alguns guardas permanecem acordados, vigiando o perímetro. No cercado, uma das mulheres se move silenciosamente. Ela é mais velha do que as outras, talvez 30 anos, o rosto marcado por cicatrizes de varíola. Seu nome, você descobre depois, é Potira. Ela era uma líder em sua aldeia, uma curandeira respeitada, e ela não vai morrer aqui como uma escrava. Com movimentos precisos, ela desata as cordas que prendem seus pulsos. Ela passou dias esfregando-as contra uma pedra afiada que encontrou enterrada na terra. Agora, finalmente, está livre. Ela olha ao redor. As outras mulheres estão acordadas, observando-a com uma mistura de esperança e terror. Potira coloca um dedo sobre os lábios. Silêncio. Ela se move como uma sombra, abrindo silenciosamente o cercado. Uma a uma, ela liberta as outras. Elas se levantam, trêmulas, mal acreditando no que está acontecendo. Venham, sussurra Potira em tupi. Devagar, sem barulho. Elas começam a se mover em direção à floresta. 10, 15, 20. Cada passo é uma agonia de suspense. Se um só galho estalar, se um único guarda olhar na direção errada, mas elas conseguem. Elas alcançam a linha das árvores e desaparecem na escuridão. Por um momento você sente uma explosão de esperança. Talvez elas consigam, talvez consigam voltar para suas aldeias, reencontrar suas famílias. Mas então você ouve o grito. Fugiram! As índias fugiram! O acampamento explode em atividade. Bandeirantes saem de suas tendas aos tropeços, agarrando armas. Tochas são acesas, cães são soltos, enormes mastins portugueses, treinados para rastrear e atacar. Raposo Tavares sai de sua tenda, já totalmente vestido, como se nunca tivesse dormido. Seu rosto está calmo. Ele não está furioso, apenas inconveniado. Quantas? Pergunta ao guarda responsável. 22, senhor. Raposo Tavares suspira. Soltem os cães, quero todas de volta até o amanhecer. E tragam a que liderou isso separada. Ela vai servir de exemplo. Você corre atrás dos bandeirantes enquanto eles caçam as mulheres fugitivas. É uma perseguição brutal. Os cães latem ferozmente, seguindo o rastro pela floresta. Os homens carregam tochas e arcabuzes, gritando entre si. Leva menos de 1 hora. As mulheres, fracas por semanas de abuso e desnutrição, não conseguem correr rápido. Uma a uma, elas são alcançadas. Algumas são simplesmente agarradas e arrastadas de volta. Outras tentam lutar e são espancadas até a submissão. Potira é a última a ser capturada. Você a vê encurralada contra um barranco, um dos cães rosnando na sua frente. Ela segura um galho como arma improvisada, os olhos brilhando de desafio. Mas é inútil. Um bandeirante dispara seu arcabuz no ar, assustando-a. Ela tropeça e cai. Elas agarram.
Quando todas são trazidas de volta ao acampamento, Raposo Tavares está esperando. Ele caminha lentamente entre as mulheres recapturadas, as manos cruzadas às costas, estudando cada uma como um fazendeiro estudaria gado desgarrado. Ele para na frente de Potira. "Você", diz ele, a voz baixa. "Você organizou isso." Potira cospe no chão aos pés dele. Por um momento, algo passa pelo rosto de Raposo Tavares. Não é raiva, é quase uma admiração. Mas passa rápido. "Amarrem ela ao poste", ordena ele, "e chamem todas as outras para assistir. O que acontece a seguir é tão brutal que você quase não consegue continuar olhando." Potira é amarrada a um poste de madeira no centro do acampamento. Todas as outras mulheres capturadas são forçadas a se ajoelhar ao redor, formando um círculo. Elas não podem desviar os olhos. Se tentarem, são forçadas a olhar de novo. Raposo Tavares fica de pé ao lado de Potira. Ele não fará isso pessoalmente, claro que não. Ele é um homem civilizado. Ele delega. Um de seus homens, um sujeito alto e magro com um chicote enrolado na cintura, se adianta. 20, diz Raposo Tavares. 20 chibatadas. Quero que ela esteja consciente no final. O homem desenrola o chicote. E então começa. O som do couro cortando carne é horrível. Potira não grita, não no início. Ela morde os lábios, se recusa a dar-lhes a satisfação. Mas depois da 10ª chibatada, seu corpo traz sua vontade. Ela grita e continua gritando. As outras mulheres choram, algumas vomitam, outras apenas olham para o chão, tremendo. Quando finalmente termina, as costas de Potira são uma massa de carne viva e sangue. Ela está mal consciente, seu corpo pendurado frouxo contra as cordas. Raposo Tavares se aproxima de Potira. Ele ergue seu queixo com a mão, forçando-a a olhar para ele. Da próxima vez, diz ele, calmamente, você não será chibatada, será queimada viva. Entendeu? Potira não responde. Talvez nem consiga, mas seus olhos ainda brilham de ódio. Raposo Tavares alarga, vira-se para as outras mulheres. Isto, diz ele, a voz ecoando pelo acampamento, é o que acontece com quem tenta escapar. Lembrem-se bem. E então, ele volta para sua tenda, como se nada tivesse acontecido. Mas nem tudo é chibatadas e terror. Há uma outra camada de sofrimento, talvez ainda mais insidiosa. Você está agora meses no futuro. A expedição está voltando para São Paulo. A marcha é lenta, exaustiva, e muitas das mulheres capturadas agora estão visivelmente grávidas. Grávidas dos bandeirantes que as estupraram. Você vê uma delas, uma jovem de talvez 16 anos, a barriga já proeminente. Ela caminha lentamente, acorrentada a outras 5 mulheres. Seus pés estão sangrando. Ela não recebeu sapatos. Ninguém recebeu. Ela tropeça e cai. O bandeirante responsável pela corrente grita: "Levanta, vagabunda!" Ela tenta, mas não consegue. Está muito fraca. O bandeirante a chuta nas costas. Ela geme de dor, mas ainda não consegue se levantar. "Está fingindo", comenta outro, mastigando charque. Mas ela não está fingindo. Você vê o sangue começando a escorrer pelas pernas dela. Algo está errado, muito errado. Dentro de algumas horas, ela terá um aborto espontâneo no meio da trilha. E ninguém vai parar a marcha por causa disso. Essas gravidezes forçadas são parte do sistema. Porque os filhos dessas mulheres indígenas com pais portugueses, os chamados mamelucos, são considerados mais úteis que os indígenas puros. Eles crescem falando português, são cristianizados desde o nascimento, são mais facilmente controlados. São a próxima geração de escravos. E as mães? Bem, as mães são descartáveis. Você vê isso quando a expedição finalmente chega a São Paulo. As mulheres são levadas ao mercado de escravos, uma praça de terra batida no centro da vila, onde humanos são vendidos como gado. Elas são postas em fila, inspecionadas. Homens ricos, fazendeiros, comerciantes, até padres, circulam entre elas, abrindo suas bocas para verificar os dentes, apalpando seus braços para sentir a força muscular, fazendo perguntas sobre sua idade e experiência. As mais jovens e consideradas bonitas são vendidas por preços mais altos, não para trabalhar nos campos, embora também façam isso, mas para servirem nas casas de seus senhores, como empregadas, como cozinheiras, como concubinas. As mais velhas,
As doentes, as que estão visivelmente traumatizadas, são vendidas por quase nada, ou simplesmente abandonadas nas ruas. Você vê uma menina de talvez 13 anos ser vendida para um fazendeiro de meia-idade. Ele paga 30 mil réis por ela. Ela será levada para sua fazenda, a quilômetros de distância, onde passará o resto de sua vida, provavelmente curta, trabalhando até a exaustão e sendo abusada sempre que seu dono desejar. E isso é legal. Tecnicamente, a escravidão indígena foi declarada ilegal pela coroa espanhola em várias ocasiões, mas há sempre brechas, sempre exceções. Índios capturados em guerra justa podem ser escravizados. E quem decide o que é uma guerra justa? Os próprios bandeirantes. Então o sistema se perpetua. Mas você precisa entender algo importante. Raposo Tavares não é o único. Há dezenas de bandeirantes fazendo exatamente a mesma coisa. Alguns são ainda piores. Você vê agora Manuel Preto, outro bandeirante famoso. Em 1638, ele comanda uma expedição que ataca e destrói as reduções de Jesus Maria e São Cristóbal, capturando mais de 15 mil guaranis. 15 mil. Você vê André Fernandes, que em 1628 lidera um ataque à redução de San Antônio, onde os jesuítas haviam reunido cerca de 4 mil indígenas. Ele mata os padres, queima a igreja e leva todos os sobreviventes acorrentados. Você vê Fernão Dias Pais Leme, que mais tarde se tornará famoso como caçador de esmeraldas, mas antes disso, ele passa décadas capturando indígenas. Seu método preferido é atacar de madrugada, quando todos ainda dormem. Ele ordena que seus homens cerquem completamente a aldeia antes do ataque, para que ninguém escape. Não há heróis aqui, apenas variações do mesmo monstro. E o que torna tudo isso ainda mais obsceno é que eles sabem que é errado. Você está em 1640, na casa de Raposo Tavares, em São Paulo. É uma casa grande para os padrões da época, paredes de taipa, telhado de palha, alguns móveis de madeira escura. Há uma capela privada anexa. Raposo Tavares está ajoelhado diante de um crucifixo, rezando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Ele reza com devoção aparente. Suas mãos estão juntas, seus olhos fechados. Ele até tem lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando termina, ele se benze e se levanta. Caminha até a janela e olha para fora. No quintal, você vê cerca de 20 indígenas trabalhando, plantando, carregando água, cozinhando. Todos são escravos que ele pessoalmente capturou. Ele não vê contradição. Para ele, Deus aprova o que ele faz. Afinal, ele está civilizando os selvagens, está trazendo almas para Cristo. O fato de que essas almas são trazidas acorrentadas, através de tortura, estupro e morte, bem, esse é apenas o preço necessário. Essa capacidade de racionalizar o mal absoluto é o que torna homens como Raposo Tavares tão perigosos. Eles não são sadistas solitários que se deleitavam com o sofrimento. Eles são homens que criaram sistemas filosóficos inteiros para justificar seus horrores. Eles dormem tranquilos à noite, porque se convenceram que são os mocinhos. Você está agora em 1651. Raposo Tavares acaba de retornar de sua expedição épica à Amazônia. Ele é recebido em São Paulo como um conquistador. Há celebrações, missas de agradecimento, discursos. O governador da capitania, em um banquete em sua homenagem, ergue um cálice de vinho. A Antônio Raposo Tavares, desbravador das terras selvagens, expansor das fronteiras de Sua Majestade, homem de coragem inigualável. Todos aplaudem. Raposo Tavares, agora um velho de 53 anos, cabelos brancos, corpo consumido por doenças tropicais, aceita a homenagem com um aceno de cabeça. Ele está cansado, tão cansado, mas também está satisfeito, porque ele cumpriu seu propósito. Ele enriqueceu, ele ganhou terras, escravos, poder. Ele tem filhos, tanto legítimos quanto ilegítimos, estes últimos com mulheres indígenas que ele possuiu ao longo dos anos. Ele construiu uma dinastia, e tudo às custas de milhares de vidas indígenas.
Você está agora em um lugar que deveria ser sagrado. É uma pequena igreja de Taipa, em São Paulo, 1655. O sino toca suavemente, chamando os fiéis para a missa matinal. A luz do sol entra pelas janelas estreitas, iluminando o altar simples, o crucifixo de madeira, os bancos de madeira áspera onde os colonos se sentam. Na primeira fila, ajoelhado, está Raposo Tavares. Ele tem 57 anos agora. Seu corpo está consumido. A malária que contraiu na Amazônia nunca o deixou completamente. Ele tosse com frequência, uma tosse seca e dolorosa que faz seu corpo inteiro tremer. Mas ele ainda vem à missa todas as manhãs. O padre, um franciscano de meia idade chamado Frei Antônio, ergue a hóstia. O corpo de Cristo, ele entoa. Amém, responde a congregação. Raposo Tavares recebe a comunhão. Ele fecha os olhos, coloca a hóstia na língua, engole. Por um momento, seu rosto se contorce em algo que pode ser devoção ou pode ser apenas dor física. Depois da missa, ele fica para trás enquanto os outros saem. Você vê-o caminhar lentamente até um confessionário lateral. Ele entra, ajoelha-se, espera. Do outro lado da grade, Frei Antônio se senta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o padre começa. Perdoe-me, padre, porque pequei. Faz uma semana desde minha última confissão. Conte-me seus pecados, filho. Há uma pausa longa. Você ouve a respiração pesada de Raposo Tavares. Tive pensamentos de raiva contra meu vizinho. Ele deixou seu gado entrar em minha propriedade. Pensei em resolver isso de forma não cristã. E você agiu segundo esses pensamentos? Não, padre. Então não houve pecado mortal, apenas pensamentos. Reze 3 Ave-Marias e está perdoado. Você espera que Raposo Tavares diga mais, que confesse algo que seja, sobre os milhares de indígenas que capturou, as mulheres que foram brutalizadas sob seu comando, as aldeias que foram destruídas. Mas ele não diz nada, porque para ele, essas coisas não são pecados, são apenas business, dever. O que um homem faz para sobreviver e prosperar neste mundo brutal. E Frei Antônio, que conhece perfeitamente a reputação de Raposo Tavares, também não pergunta, porque a igreja está tão comprometida com o sistema quanto qualquer bandeirante. Mas nem todos os religiosos fecham os olhos. Você está agora em 1639, em uma pequena missão jesuítica no Paraguai. Esta é uma das poucas reduções que ainda não foram atacadas por Raposo Tavares, mas todo mundo sabe que é apenas questão de tempo. Dentro da igreja de pedra, um padre jesuíta chamado Antônio Ruiz de Montoya está escrevendo uma carta à luz de velas. Ele tem 48 anos, barba grisalha, olhos cansados que viram muitas coisas. Você lê por cima do ombro. Excelência, escrevo-lhe com o coração partido e a alma em agonia. As hordas de paulistas, esses demônios vestidos de cristãos, continuam sua marcha de destruição através de nossas missões. Não poupam nada, não respeitam nada, nem a igreja, nem os sacramentos, nem as vidas inocentes que tentamos proteger. Vi com meus próprios olhos mulheres arrancadas do altar onde buscavam santuário. Vi crianças separadas de suas mães e levadas como gado. Vi homens santos, padres que dedicaram suas vidas a Cristo, serem espancados, humilhados, expulsos. Mas o pior, Excelência, o pior é o que fazem com as mulheres e meninas. Não posso colocar em palavras escritas as abominações que testemunhei. Basta dizer que os paulistas tratam essas almas, criadas à imagem de Deus, como menos que animais, como objetos para satisfazer seus apetites mais vis. Imploro-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que intervenha, que envie soldados, que proteja essas pessoas inocentes. Se não agirmos, todas as reduções serão destruídas, e com elas, dezenas de milhares de almas voltarão à selvageria, ou pior, serão escravizadas por aqueles que deveriam trazer-lhes a luz de Cristo. Seu servo humilde. Ele assina, dobra cuidadosamente a carta, derrete cera sobre ela e pressiona seu selo. Essa carta e dúzias de outras como ela serão enviadas para autoridades em Madrid, em Roma, em Lisboa. Os jesuítas implorarão por ajuda durante anos, décadas.
e, na maioria das vezes, não receberão nada. Porque as autoridades coloniais não querem parar os bandeirantes. Eles são úteis demais. Eles expandem território, eles fornecem mão de obra barata, eles mantêm os portugueses competitivos contra os espanhóis. Então, os jesuítas são deixados sozinhos para se defenderem. E, eventualmente, eles decidem lutar. Você está agora em 1641, na redução de Bororé, no atual Paraguai. Algo mudou. A redução não é mais apenas uma aldeia pacífica de indígenas cristianizados. Agora é uma fortaleza. Você vê muros de pedra, torres de vigia e, mais surpreendentemente, você vê indígenas guaranis sendo treinados para lutar. Eles praticam com arcabuzes, com lanças, com espadas. Sob a supervisão dos jesuítas, eles aprenderam a formar linhas de batalha, a dispararem salvas, a resistir a uma carga. Porque os jesuítas finalmente entenderam: súplicas não vão salvar seu povo. Apenas força pode fazer isso. E quando Raposo Tavares lidera outra expedição em direção às reduções, em 1641, ele encontra algo inesperado: resistência. Organizada. Você está na linha de frente da batalha. É o amanhecer. A névoa ainda paira sobre o rio. Do outro lado, você vê os bandeirantes se aproximando, centenas deles, em canoas, armados até os dentes. Na margem próxima, os guaranis esperam. Eles estão nervosos, a maioria nunca lutou antes, mas estão determinados. Entre eles, Padre Montoya caminha de um lado para o outro, oferecendo palavras de encorajamento. Lembrem-se, ele diz em guarani fluente, vocês não lutam apenas por suas vidas. Vocês lutam por suas esposas, suas filhas, suas mães. Vocês lutam para que nunca mais sejam arrastadas, acorrentadas para a escravidão. Vocês lutam pela dignidade que Deus lhes deu. As canoas dos bandeirantes se aproximam. Preparem, grita um dos líderes guaranis. As filas de arcabuzeiros se posicionam. Apontem. Você vê os canos dos arcabuzes apontarem para o rio. Fogo! A salva é ensurdecedora. Fumaça branca explode ao longo da margem, e nas canoas, bandeirantes caem, alguns mortos instantaneamente, outros feridos, gritando, caindo na água. É a primeira vez que os bandeirantes encontram resistência verdadeira. E eles não estão preparados para isso. A batalha dura horas. Os bandeirantes tentam desembarcar várias vezes, mas são repelidos. Eventualmente, Raposo Tavares, observando de longe, toma uma decisão. Ele ordena a retirada. É uma vitória para os guaranis. Uma vitória pequena, limitada, mas vitória mesmo assim. E pela primeira vez em décadas, as mulheres indígenas dentro da redução podem dormir sem medo de serem arrastadas de suas camas no meio da noite. Mas a vitória não dura, porque embora os bandeirantes tenham recuado temporariamente, eles não desistiram. E há algo que os guaranis não têm: recursos ilimitados. Você está agora em 1643. Outra expedição bandeirante, liderada por outro comandante, Raposo Tavares está mais velho agora, menos ativo, ataca uma redução diferente, uma que não estava tão bem defendida. E o ciclo recomeça. Ataque, captura, brutalidade. Você vê uma cena que já viu antes. Mulheres sendo arrastadas de suas casas, amarradas, forçadas a marchar. Crianças chorando, homens sendo mortos quando tentam proteger suas famílias. E você percebe algo terrível. Não importa quantas vezes os indígenas resistam, não importa quantas batalhas vencem, o sistema sempre vai vencê-los no final. Porque o sistema tem mais homens, mais armas, mais determinação e, acima de tudo, o sistema tem a lei do seu lado. Porque, embora a coroa espanhola teoricamente proíba a escravidão indígena, a coroa também precisa de mão de obra, e os senhores coloniais sempre encontram maneiras de circundar as leis. Sempre há brechas, sempre há exceções. Índios capturados em guerra justa, índios que atacaram colonos portugueses primeiro, índios que se recusaram a aceitar o cristianismo. Sempre há uma justificativa. Então, em 1659, Raposo Tavares morre. Você está ao lado de sua cama. É um quarto simples, apesar de toda a sua riqueza. As paredes de taipa, um crucifixo na parede,
Uma janela aberta deixa entrar o ar quente de São Paulo. Ele está deitado, coberto por um lençol fino, seu rosto cadavérico, os olhos fundos, a pele amarelada. A malária finalmente está vencendo. Ao redor da cama estão sua mulher, uma mulher portuguesa que mal conhece, com quem teve um casamento arranjado décadas atrás, seus filhos legítimos, alguns padres, alguns amigos. Raposo Tavares abre os olhos. Ele olha ao redor, confuso por um momento, antes de focar no padre ao lado de sua cama. Padre, eu estou pronto para encontrar meu Criador, ele sussurra, a voz mal audível. O padre, um dominicano chamado José, segura sua mão. Você viveu uma vida de serviço à coroa e à igreja. Você expandiu as fronteiras da cristandade, trouxe almas para Cristo. Sim, filho, você está pronto. Raposo Tavares fecha os olhos. Um suspiro escapa de seus lábios. Obrigado, ele murmura. Então, alguns minutos depois, ele morre. Tranquilo, em paz, cercado de entes queridos, convencido de que viveu uma vida justa. Você quer gritar, quer sacudir aquele corpo sem vida e forçá-lo a ver, realmente ver, o que ele fez. As milhares de vidas que destruiu, as mulheres que sofrem até hoje nas fazendas onde foram vendidas, as crianças que cresceram sem mães, sem famílias, sem identidade. Mas você não pode. Porque Raposo Tavares morreu acreditando que era um herói. E a história, pelo menos por muito tempo, concordou com ele. Você está agora no século XVIII, décadas depois da morte de Raposo Tavares. As coisas mudaram um pouco. A União Ibérica terminou em 1640, restaurando a independência de Portugal. As leis contra a escravidão indígena foram fortalecidas, pelo menos no papel. Os jesuítas finalmente conseguiram alguma proteção real para suas reduções, embora muitas já tivessem sido destruídas. E os bandeirantes? Bem, eles encontraram uma nova obsessão: Goldo. A descoberta de minas em Minas Gerais deslocou o foco da escravidão indígena para a escravidão africana, que se tornou a base da economia colonial. Os indígenas ainda são escravizados, ainda são abusados, mas em números menores, não porque a moralidade melhorou, mas porque há uma fonte melhor de mão de obra. Mas as mulheres indígenas que foram capturadas durante as décadas de bandeiras, a maioria está morta agora. Morreram de doenças, de exaustão, de complicações de partos forçados, de corações quebrados. As que sobreviveram, bem, você vê uma delas agora. É uma mulher de cerca de 60 anos, trabalhando numa fazenda aos redores de São Paulo. Seu rosto é marcado por rugas densas, pela exposição ao sol, pelo sofrimento. Ela não se lembra mais de seu nome original. Há muito tempo, seu dono a batizou de Maria, um nome genérico, sem identidade. Ela não se lembra mais de sua aldeia, não se lembra dos rostos de seus pais, não se lembra da língua que falava quando criança. O português substituiu tudo. Mas às vezes, à noite, quando está sozinha, ela canta. Uma melodia antiga, fragmentada, que emerge de algum lugar profundo de sua memória. Ela não sabe mais o que as palavras significam, mas a melodia permanece. É tudo o que resta de quem ela era. E Raposo Tavares? Você está agora em 1766, mais de um século depois de sua morte. Há uma estátua sendo erguida em São Paulo. É de bronze, mostra um homem forte e determinado olhando para o horizonte, uma mão no punho da espada. A placa na base diz: Antônio Raposo Tavares, desbravador do Brasil. Crianças escolares passam por ela. Professores explicam: este homem foi um grande explorador, ele mapeou territórios imensos, ajudou a criar as fronteiras do Brasil moderno. Eles não mencionam o resto. Não mencionam as mulheres, as crianças, o sangue, os gritos, porque a história, por muito tempo, foi escrita pelos vencedores, e os vencedores raramente incluem suas vítimas na narrativa. Mas você precisa entender algo crucial. Raposo Tavares e os bandeirantes não foram aberrações. Eles foram produtos de um sistema. Um sistema que via certos grupos de pessoas como menos que humanos. Um sistema que valorizava lucro acima de dignidade. Um sistema que recompensava violência com riqueza e poder. E embora os detalhes possam ter mudado, embora hoje não tenhamos mais bandeiras capturando indígenas,
os padrões persistem. Você vê esses padrões hoje quando mulheres indígenas ainda sofrem taxas de violência sexual muito mais altas que a média nacional. Você vê quando comunidades indígenas ainda lutam para proteger suas terras de invasores. Você vê quando a história oficial ainda celebra exploradores e desbravadores sem mencionar o custo humano de suas ações. Você está de volta àquela primeira clareira, a que você viu no início. Mas agora é diferente. A floresta está silenciosa. Não há gritos, não há fumaça. A aldeia que existia aqui foi apagada há muito tempo. Restam apenas alguns montes de terra cobertos de vegetação. Os únicos sinais de que pessoas já viveram aqui. Você caminha entre as árvores e de repente tropeça em algo. É uma pedra lisa, branca, meio enterrada. Você a limpa com as mãos. É um crânio humano. Pequeno, de uma criança talvez. Você o segura nas mãos, sentindo seu peso. E por um momento você tenta imaginar quem era essa criança. Se era menino ou menina, se brincava na floresta, se ria, se sonhava. E você percebe que nunca saberá. Porque essa criança, como tantas outras, foi apagada da história. Não há nome, não há túmulo, não há memorial. Apenas silêncio. Mas há uma coisa que você pode fazer. Você pode lembrar. Você pode recusar-se a aceitar a narrativa sanitizada dos grandes desbravadores. Você pode insistir em contar a história completa, não apenas a dos conquistadores, mas também a das vítimas. Porque a verdade é que o Brasil, como tantas outras nações nas Américas, foi construído sobre sofrimento indígena. Sobre corpos de mulheres violadas, sobre famílias destruídas, sobre culturas apagadas. E embora não possamos desfazer o passado, podemos pelo menos honrá-lo. Podemos dizer seus nomes, ou pelo menos reconhecer que tinham nomes. Podemos reconhecer que as mulheres indígenas que sofreram sob Raposo Tavares não eram apenas estatísticas, eram pessoas, com sonhos, medos, amores, esperanças. E podemos nos comprometer a construir um futuro onde tais atrocidades nunca mais sejam permitidas, muito menos celebradas. Você está agora no presente, 2025. Em algum lugar no Brasil, uma jovem indígena está se preparando para ir à escola. Ela é descendente direta de guaranis que sobreviveram às bandeiras. Seu sangue carrega a memória de tudo o que aconteceu. Não geneticamente, talvez, mas culturalmente. Ela cresce ouvindo histórias de resistência, de sobrevivência. E quando ela passa por uma estátua de um bandeirante, há várias espalhadas pelo Brasil, ela não vê um herói. Ela vê um predador. Mas ela também vê algo mais: esperança. Porque ela sabe que a história está sendo reescrita, que vozes como a dela, vozes que foram silenciadas por séculos, estão finalmente sendo ouvidas. E embora o caminho seja longo, embora haja ainda muito trabalho a fazer, ela sabe que cada passo importa. Cada história contada importa. Cada verdade revelada importa. E você? Você que testemunhou tudo isso. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar o que acontece a partir de agora. Pode escolher que histórias conta, que narrativas reforça, que memórias honra. Pode escolher ver as mulheres indígenas que sofreram sob Raposo Tavares não como notas de rodapé em uma história de grande exploração, mas como o que realmente eram. Seres humanos, que mereciam dignidade, que mereciam proteção, que mereciam vida, e que na ausência dessas coisas, pelo menos merecem ser lembradas. A história de Raposo Tavares e dos bandeirantes não é apenas história brasileira, é um microcosmo de um padrão global, a desumanização sistemática de povos indígenas durante a colonização europeia das Américas. Estima-se que entre 1580 e 1640, durante o auge das bandeiras, mais de 60 mil indígenas guaranis foram capturados e escravizados apenas na região das reduções jesuíticas. Muitos mais foram mortos durante os ataques. Populações inteiras desapareceram. E as mulheres, especialmente as jovens, suportaram não apenas a escravidão,
mas uma forma particularmente brutal de violência sexual sistemática que tinha como objetivo tanto gratificação pessoal quanto a criação de uma população mestiça mais controlável. Hoje, os povos indígenas do Brasil continuam lutando por reconhecimento, direitos territoriais e proteção contra a violência. As taxas de violência sexual contra mulheres indígenas permanecem alarmantemente altas. A história não é apenas passado, é presente. E o que escolhemos lembrar e como escolhemos lembrá-la molda o futuro.